Na época da escola, eu tinha alguns amigos próximos, e Jason e Brian eram dois deles com quem compartilhei muitas experiências. Quando chegou a hora da formatura, Jason teve que se mudar para Lexington, Carolina do Sul, devido ao trabalho do pai. Após a mudança, Brian e eu fomos convidados a visitar a nova casa de Jason em um fim de semana. Para combater o tédio, decidimos explorar a floresta próxima e o campo. Encontramos um rio panorâmico, tornando o local bonito e sereno. No entanto, acabamos nos perdendo enquanto seguíamos o curso do rio, sem conseguir identificar a direção. Preocupados, continuamos a seguir o rio, afastando-nos cada vez mais de qualquer sinal de civilização. A ausência de estradas pavimentadas aumentou nossa ansiedade, pois precisávamos encontrar um telefone para ligar para os pais de Jason e pedir ajuda. Finalmente, chegamos a um antigo edifício com a aparência de uma igreja, construído com tijolos vermelhos antigos. O estacionamento de terra e a estrada de terra estavam cobertos por vegetação. Decidimos entrar, esperando encontrar pessoas que pudessem nos ajudar. Notamos alguns carros antigos dos anos 70 ou 80, estacionados de forma desordenada, alguns sem pneus. Ao entrar na igreja, ouvimos música gospel e vimos dezenas de pessoas, vestidas com simplicidade. No entanto, quando Jason explicou nossa situação e pediu para usar o telefone, um silêncio desconcertante tomou conta da igreja. As pessoas pararam de cantar, viraram-se para nós com olhares desagradáveis, deixando-nos desconfortáveis. Diante da falta de resposta, saímos da igreja e começamos a subir a estrada de terra, notando a ausência de símbolos cristãos. Conversando enquanto caminhávamos, percebemos que algumas pessoas da igreja nos observavam de fora. Isso nos assustou, e corremos por cerca de meia hora até encontrar um posto de gasolina abandonado. O atendente nos deu orientações para retornar ao caminho certo. Enquanto seguimos as instruções, percebemos que o homem do posto de gasolina estava nos observando de longe. Eventualmente, chegamos a uma rodovia e conseguimos a ajuda de um policial para nos levar de volta à casa de Jason. Durante a conversa, o policial nos alertou sobre a floresta, mencionando histórias sobre bruxas malucas que habitavam a área. Há muitos anos, por volta de 8 anos atrás, eu e dois amigos, James e Sean, cometemos uma tolice, mas naquela época fazer coisas tolas era como passávamos o tempo. Não sou mais realmente amigo de James, mas Sean e eu ainda relembramos muito essa história. Na época, tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey, onde havia muitas casas vazias em nossa cidade antiga. No topo de uma estrada montanhosa não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada que os moradores locais conheciam. A igreja estava em uma estrada fechada e abandonada por muitos anos, embora eu não saiba se ainda está de pé ou qual é a situação atual, pois atualmente moro na Flórida. Sendo 3 caçadores de emoções, James, Sean e eu concebemos um plano brilhante de levar um tabuleiro Ouija para a igreja à tarde da noite, já que era outubro e queríamos entrar no clima assustador da temporada. Sean tinha o tabuleiro Ouija em seu armário, então ele o trouxe, e eu dirigi nós 3 até lá. Primeiro, pegamos James e depois Sean, dirigindo diretamente para a igreja, já que a estrada que subia a colina até lá estava bloqueada. Tivemos que estacionar na beira da estrada e caminhar até lá. Utilizando lanternas, seguimos a estrada até a igreja, sendo cautelosos para não chamar a atenção. A igreja estava cercada por bosques em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado dela. Com a porta principal já quebrada, entramos e exploramos o interior, iluminando o lugar com nossas lanternas para garantir que não houvesse mais ninguém presente. Era definitivamente assustador estar lá naquela noite. Sean montou o tabuleiro Ouija, tirou 3 velas de sua mochila e as colocou em um triângulo ao redor do tabuleiro. Acendeu as velas, desligamos nossas lanternas,
deixando apenas a luz das velas iluminar o lugar. Isso criou uma atmosfera misteriosa e desconfortável, limitando nossa visibilidade a cerca de 1,80 m. Começamos a brincar com o tabuleiro Ouija, e Shan liderava a conversa com o espírito. Não me lembro exatamente do que foi dito, mas parecia que alguém estava movendo a prancheta. Seguimos o fluxo, mas ouvimos um estranho som de quebra vindo do altar da igreja. Parecia um grande pedaço de madeira se partindo ao meio. Assustados, dirigimos nossas lanternas em direção ao altar, mas não vimos ninguém lá. Mesmo assustados, continuamos fazendo perguntas ao tabuleiro, mas a prancheta parou de se mover. Isso durou até outro som vindo do altar quebrar o silêncio. Antes de podermos iluminar novamente, algo pousou no tabuleiro Ouija, fazendo-nos saltar. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe, e nenhum de nós poderia tê-la colocado ali, pois estávamos todos tocando a prancheta 2 segundos antes. Saímos correndo da igreja, descendo a colina de volta ao meu carro, temendo sermos perseguidos. Eu dirigi todos de volta para a casa de James, onde ficamos sentados no carro por um bom tempo, discutindo e tentando entender o que havia acontecido. Shan, sendo religioso e supersticioso, acreditava que tínhamos invocado algum espírito, enquanto eu, cético, pensava que talvez outra pessoa estivesse na igreja conosco, o que também era aterrorizante. Shan voltou à igreja no dia seguinte com James para recuperar o tabuleiro Ouija, mas ele havia desaparecido, embora as velas ainda estivessem lá. Isso continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Isso ocorreu em Warren County, Geórgia, uma região muito rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada Marissa, explorando a área para ver se seria um lugar adequado para morarmos. Ambos éramos católicos romanos, embora Marissa fosse mais assídua na igreja do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, com pouco tráfego. Depois de verificar algumas propriedades listadas para venda, passamos por uma pequena e encantadora igreja ao lado de uma estrada tranquila. O estacionamento estava cheio de carros, muitos deles mais antigos. Comentamos sobre isso, considerando que poderia ser uma área de baixa renda. Marissa sugeriu que dessemos uma olhada para ver se havia alguma atividade acontecendo. Estacionamos ao lado de uma velha minivan vermelha e entramos na igreja. Dentro, percebemos 5 filas de bancos, cortadas ao meio por uma nave ou ilha central. Cerca de 20 pessoas, predominantemente entre 30 e 40 anos, pareciam estar em silêncio, talvez em oração. À medida que nos sentávamos no fundo, as pessoas mais próximas começaram a nos encarar. O olhar se espalhou, e percebemos que nenhuma dessas pessoas estava vestida adequadamente para uma igreja. Nenhum sorriu quando tentamos, e eles nos olhavam de maneira indesejada. Notamos a ausência de mulheres, exceto por Marissa. Um homem mascarado na frente, que não parecia um padre, apontou para nós e perguntou quem nos convidou. Eu expliquei que estávamos apenas de passagem, notando a estranheza do local e querendo nos informar. O homem mascarado ordenou que saíssemos imediatamente, e todos na igreja nos encaravam. Rápido, nos levantamos e corremos para o carro. Ao sairmos do estacionamento, notamos alguém da igreja entrando em uma van. Eu não achava que nos seguiriam até que a van cinza se aproximasse no espelho retrovisor. Preocupados, usei o GPS do xerife do condado de Warren para direcionar-nos para lá. A van continuou atrás de nós até chegarmos a um estacionamento público seguro. Assim que a van se foi, seguimos direto para casa, jurando evitar o condado de Warren. Ficou claro que entramos em algum tipo de culto, mas as razões para sermos seguidos e a reunião em plena luz do dia permaneciam inexplicáveis.